A decisão de Xia Ningtian. Ao lado da Cordilheira Dragão Enrolado, Yang Kai concentrou-se em sua formação. Não muito longe dele havia 3 árvores da fruta do sol crescendo saudáveis. A maior já tinham 3 frutas, todas à beira do amadurecimento. A menor das 3 tinha apenas surgido a partir do solo, ainda era uma pequena mudinha. Desde o dia em que ele tinha deixado a mina do grupo de sangue, Yang Kai estava cultivando sem parar dia e noite na Cordilheira Dragão Enrolado. Até mesmo esquecendo de comer. O ataque de Long Zaitian o havia motivado a ficar mais forte. Com relação a esse evento, ele queria extrair a vingança com as próprias mãos. Após 10 dias de treinamento, ele tinha alcançado o pico da 9ª etapa do corpo temperado e estava à beira de quebrar a próxima etapa. Mas ele parecia ser incapaz de compreender determinados pontos-chave, causando Yang Kai a se sentir desesperado. Ele sabia que um avanço de reino requeria uma oportunidade e não era fácil como quebrar através das várias subfases. Mesmo se ele tem o suficiente de energia aqui, ele deve ter um encontro casual e entender o que precisa ser entendido. Mas se você pensou sobre isso, esses dias de treinamento passaram sem grandes dificuldades. Ele não precisava mais ir e varrer, então ele teve mais horas para treinar. As 3 flores do espírito do caos e a grama da árvore morta do Jedi há muito tempo tinham sido esgotadas. Sem a pressão do incenso, os resultados da ativação das verdadeiras táticas Yang foram claramente mais rápida, permitindo Yang Kai absorver o Qi mais facilmente a partir da terra. Mas todas as gotas de Yang que tinham sido condensadas foram utilizadas como catalisadores para cultivar as sementes da fruta dos 3 sóis. Dentro de seu Dantian, nenhuma gota permaneceu. A essência do mundo se agrupou em torno de Yang Kai, que estava prestes a entrar no estágio elemento inicial e encheu seu corpo com nova energia, mas infelizmente Yang Kai não teve êxito. Mesmo depois de um dia e uma noite, Yang Kai ainda estava preso nesse gargalo. Embora ele não se sentia preocupado ou impaciente, ele não foi capaz de se libertar das algemas que o prendiam. Assim foi muito estranho. Outra noite veio, sob o céu estrelado, ao lado da Cordilheira Dragão Enrolado, Yang Kai afundou em um tipo ansioso de humor. Toda a sua energia que parecia tornar-se caótica e no seu rosto, uma expressão extremamente dolorosa apareceu. Não muito longe, Xia Ningtian, que estava assistindo Yang Kai, não podia deixar de gritar. Embora eles estavam a uma distância grande, ela ainda podia sentir as incomuns flutuações de energia aqui. Dentro dessas flutuações de energia aqui, houve um Qi frio e maligno. Como poderia ser assim? Este foi um sinal claro de caminhar sobre as práticas escuras. Ele estava apenas invadindo o estágio elemento inicial a partir da 9ª etapa do corpo temperado, então como poderia haver uma chance de acidentalmente andar sobre as práticas das trevas? Dizendo isso, um praticante marcial como Yang Kai com um baixo nível de cultivo, nem sequer tem as qualificações para práticas das trevas. Só quando ele estivesse em um estágio mais elevado, ele teria a chance de começar a cultivar nessa direção. Mas esta situação estava realmente ocorrendo para Yang Kai. As sobrancelhas bonitas de Xia Ningtian se franziram juntas em confusão. A razão por que estava ali era porque ela tinha procurado por Yang Kai. Ela tinha vigiado Yang Kai por mais de 2 anos, então isso tornou-se um hábito. Estes últimos dias, com o desaparecimento súbito de Yang Kai, tinha deixado-a um pouco solitária e tudo o que fazia não era interessante. Procurando por ele, ela o encontrou ao lado da Cordilheira Dragão Enrolado e a grande pedra em seu coração tinha sido tirada. Depois de chegar, Xia Ningtian sabia que Yang Kai estava prestes a fazer uma descoberta. Depois de esperar por um dia, Yang Kai inesperadamente não o fez e agora essa coisa estranha tinha surgido, então como ela poderia não estar em dúvida? Assim como Xia Ningtian estava se sentindo ansiosa por dentro, uma bolha pura de energia quente dentro de Yang Kai explodiu. Com o surgimento desta bolha de energia quente, os traços de energia demoníaca foram gradualmente sendo queimados e as flutuações de energia Qi de Yang Kai imediatamente se tornou constante. Verdadeira energia Yang. A boca pequena de Xia Ningtian se abriu e seu rosto encantador exibia seu espanto. Quase gritando, como poderia ser tão pura? Essa bolha de energia quente pura era claramente energia do tipo Yang. Muitos discípulos da Torre do Céu cultivavam habilidades marciais de fogo ou tipo Yang e possuíam este tipo de energia Qi ardente. Mas não importa a energia Qi de qualquer discípulo, se fosse comparado com a de Yang Kai, não seria tão puro quanto a dele. Esta bolha de energia quente não era muito densa, porque a força de Yang Kai não era muito alta. Mas era normalmente limpa, sem um pouquinho de impureza, como uma fonte de água que não tinha sido contaminada pelo mundo de fora. Antes que ela pudesse se recuperar,
Xia Ningtian viu que a energia demoníaca que estava sendo suprimida por essa energia escaldante também foi sendo substituída por ela enquanto se espalhava dentro de Yankai. Depois de um curto período de tempo, outra explosão de Qi verdadeiro saiu de Yankai e suprimiu a energia escura restante, restaurando Yankai. Este processo foi repetido algumas vezes, deixando Xia Ningtian deslumbrada. Ela nunca tinha visto ou ouvido falar de uma ocorrência tão bizarra quando um praticante marcial rompia a fase do elemento inicial. Em outras palavras, embora quebrar até o estágio elemento inicial tenha algumas restrições, como o estágio ainda era bastante baixo, assim também seriam as restrições. Enquanto a pessoa usou algum esforço ela poderia romper, mas este não foi o caso de Yankai. Ela podia ver claramente que as restrições que sofreu foram muito maiores do que qualquer outra pessoa e foram, de fato, comparáveis aos que ela sofreu quando ela estava quebrando em estágios mais elevados. Yankai atualmente estava sofrendo amargamente, mas então ele tinha passado para a próxima fase um pouco. Ele já tinha um pé na fase de elemento inicial, mas naquele momento, de dentro de seus ossos saiu uma energia maligna fazendo-o perder a concentração. Felizmente, sua energia Qi permitiu-lhe limpar sua mente. Atualmente dentro de seu corpo, as duas energias estavam lutando uma batalha feroz, uma sendo a energia Yang que ele cultivou e a outra sendo a energia maligna que veio de seus ossos. Cada lado lutou incessantemente, tratando seu corpo como seu campo de batalha. A energia maligna ocupou a parte superior de seu corpo, fazendo com que sua mente ficasse um pouco confusa e provocou emoções sanguinárias dentro de sua mente. Ele queria ir encontrar uma pessoa para matar. Isso foi semelhante a quando ele foi ferido por outros durante uma batalha, ainda assim um pouco diferente. Embora quando ele foi ferido ele se sentiu sanguinário durante a batalha, sua mente ainda estava clara. Enquanto sua energia Qi ocupou a parte inferior de seu corpo, deixando seu corpo extremamente claro e livre. Circulando ao redor sem fim, deixando incapaz de determinar um vencedor e perdedor. Yankai sentia mais desconfortável. Xia Ningtian correu em torno da Torre do Céu usando suas apertadas roupas pretas exibindo sua maravilhosa figura. A cintura fina, com longas pernas finas que fez as pessoas se perderem em suas fantasias. Com uma sensação desconfortável e um véu preto cobrindo o rosto, ela correu para Yankai. Ela tinha visto a partir de sua posição por muito tempo e se sentiu realmente preocupada com Yankai. Depois de refletir sobre isto inúmeras vezes, ela ainda decidiu ir lá e ajudá-lo. Normalmente, quando alguém está rompendo, eles não poderiam ser perturbados, mas Xia Ningtian podia sentir claramente a batalha caótica ocorrendo dentro de Yankai. Era como uma batalha de batismo contra uma sede de sangue. Apenas uma batalha poderia ajudar a aliviá-lo, e só quem poderia ajudá-lo a escapar daquele ciclo interminável era ela. É por isso que Xia Ningtian retornou à sua residência para trocar de roupa antes de ir até ele, caso contrário, ele pode ser capaz de reconhecê-la. Afinal, eles se encontraram cara a cara antes. Voltando às pressas, Yankai ainda estava sofrendo e parecia ser maior do que antes. Sem a menor hesitação, Xia Ningtian foi diretamente para Yankai. Intenção assassina brilhou em seus olhos encantadores, sua mão atacado.